Muito bom dia, vamos lá nessa terça-feira, bolsas americanas ontem caiu pelo quarto dia seguido e hoje os índices futuros americanos também caindo, que deve ser a quinta queda se ela não se reverter ao longo do dia. Juros mais altos prolongados por lá que levarão inevitavelmente à recessão, como a gente tem falado aqui. É natural, analisando os ciclos econômicos, que uma intervenção governamental durante muito tempo mantém os juros artificialmente baixos e quando o Banco Central precisa subir os juros e retirar dinheiro da economia para controlar a inflação, naturalmente a economia passa por um período recessivo, por mais que os burocratas tenham tentado esconder ao máximo isso, tá? Alemanha, sairão dados de inflação ao produtor lá no começo da cadeia produtiva. Leitura do mês passado, 34,5%, desse mês 28,2%, a mínima em 9 meses, apesar de muito alto para patamares normais, tá? Aqui no Brasil, a bolsa caiu mais de 4% na semana passada e ontem foi na contramão do mundo e o índice Bovespa subiu forte, principalmente puxado pelas ações de varejo. Lembrando que essa é a última semana do ano com bastante liquidez. A gente vem falando realmente que tem muitos papéis interessantes, a preços interessantes, para aquelas pessoas, investidores, que entendem a volatilidade e sabem pensar a mais longo prazo. A gente fala isso para os nossos clientes, mas não só em ações. Títulos atrelados à inflação, seja corporativa ou títulos públicos, com taxas extremamente interessantes. Nesse momento, abrem oportunidades, entendendo o funcionamento e o risco. E claro, a gente também ajuda com os clientes lá fora do Brasil, sempre mantendo uma parte do patrimônio dolarizado. Não deixem de fazer isso. Se precisar de ajuda, por favor, nos avise, tá? Na segunda prévia da leitura de dezembro do IGPM, Índice em Geral de Preços ao Mercado, ele avançou de 0,35 para 0,77, mas em 12 meses caindo de 5,90 para 5,79. Quem não lembra do IGPM no auge da pandemia em 40% ao ano, tá? E aqui no Brasil, ainda aqui no Brasil, no campo político, Gilmar Mendes, por decisão monocrática, como eu falei ontem, liberou o gasto do auxílio do teto, o Auxílio Brasil, fora do teto de gastos, ajudando, obviamente, o Lula. Mas se a PEC, que será votada hoje, for aprovada no Senado, esvazia essa decisão, uma vez que ela já expande o teto de gasto e o PT pode gastar praticamente um cheque em branco. Mas, como não sabe se o Senado vai aprovar, deverá aprovar, Gilmar Mendes, para ajudar o amigo, foi lá e simplesmente uma decisão monocrática e permite que ele gaste como quiser, à custa de nós, população. Isso é um mero detalhe no Brasil, né? Além do que, o STF votou pela inconstitucionalidade do orçamento secreto, esvaziando também o Centrão. É como se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ou o Centrão negocia cargos e o governo gasta para pagar esses cargos, ou ficamos na mão do PT com as decisões irresponsáveis econômicas e sociais desse governo eleito, tá? Bom, a China manteve a sua taxa de juros inalterada, 3,65 a taxa de 1 ano e 4,30 a taxa de 5 anos. Mas o detalhe vem do Japão, manteve também inalterada a sua taxa de juros em menos 0,1%, o único país do mundo que ainda tem taxa de juros nominal negativa, só que os Estados Unidos subindo juros pressiona as moedas do mundo como um todo. E o Japão mantinha ali nos seus títulos de 10 anos uma remuneração teto de 0,25. Quando passava desse patamar, o queria passar, o governo intervinha e não deixava passar. O que ele fez foi que aumentou esse teto da banda de 0,25 para 0,5. Com essa alta de juros nos Estados Unidos, pressiona o restante da moeda e pressiona os juros no mundo todo. Portanto, inevitavelmente o Japão vai ter que subir juros em algum momento ou manter essa política intervencionista até o dado momento em que isso explode. Fiz um vídeo ontem explicando como funcionam os ciclos populistas da economia e é mais ou menos isso, tá? O que a gente vê é que com essa decisão a bolsa caiu 2,5% lá, o Ien está valorizando 3,5%, mas lembrando que o Ien já perdeu 15% esse ano frente ao dólar, tá? Então vamos lá, uma ótima terça-feira a todos. Devemos ter uma terça-feira em queda também por aqui, se não saírem notícias ao longo do dia.